Bem-vindo a todos, eu sou Sally Rich, coordenadora aqui do Grupo CULT, da Sociedade da Ciência do Científico. E hoje o nosso palestrante convidado é Daniel Veloso, que vai falar sobre esquizofrenia na pós-modernidade. Depois eu edito, corto. Um pouco sobre esses dois temas, né? Então, a gente falou em paradigmas, né? Então eu falo a gente porque eu acho que só de vocês estarem participando, né, desse encontro, a gente está de alguma forma tentando quebrar paradigmas, né? Ainda mais dois temas que parecem um pouco, talvez, não tão calculados para estarem juntos, mas eu fiz questão de estarem esquizofrenia e pós-modernidade, e vocês vão entender por quê. Porque eu quis botar a pós-modernidade na questão patológica da esquizofrenia. É interessante sempre a gente botar em pauta que a esquizofrenia é uma doença, né, no sistema nervoso central, é uma doença que para muita gente é incapacitante, muita gente não tem uma vida saudável, né? Então, e eu resolvi sair um pouco disso aí e, além de ser portador de esquizofrenia, eu resolvi dar palestras e falar um pouco da doença, do que eu passei. Na verdade, tenho 20 anos de doença, muitas coisas passando, 20 anos, cara, é uma vida cansativa, mas eu acredito que, acho que tudo valeu a pena, porque é muito aprendizado, né? São várias coisas que a gente conhece, são várias coisas que a gente estuda sobre nós, né? Eu aprendi a me conhecer, e quando a gente acaba se conhecendo, né, a gente abre um leque de possibilidades de conhecer melhor o outro, ter a possibilidade, né, de ser compreensivo, né, porque eu lembro que comecei com 12 anos de idade, né, minha patologia, e tive um surto psicótico dentro de um shopping, né, e a partir daí minha vida mudou, né, porque eu era uma criança muito feliz, tal, tinha uma infância muito boa, mas aí eu tive esse surto, que foi um surto que praticamente mudou a minha vida, né? E não só a minha vida, como a vida da minha família, né? E eu precisei para tentar identificar o que era, até você identificar o que são os sintomas de uma esquizofrenia. Confesso que foi bastante complicado. Eu tive um processo de... Minha mãe, meus pais, eles eram bastante religiosos, né? E lembro que às vezes hoje me perguntam, é uma religião importante, né? Eu lembro que eu fui para várias religiões, né? E realmente nenhuma sanou todos os meus problemas, né? E hoje, depois de 20 anos, me perguntam, Daniel, porque assim, se hoje me perguntam, é uma religião importante, né? Eu falo, sim. Sim, inclusive tem psiquiatras, tem um psiquiatra chamado Dr. Jorge Jaber, que ele já está entrando nessa questão
de você ter uma crença, uma fé, né? Que eu acho que isso talvez seja importante. Nem que você acredite mesmo em você, que você tem uma fé em você mesmo, né? Não precisa ser um Deus, né? Você pode ter um Deus dentro de você, acreditar e realmente ter uma fortaleza. Mas os momentos que eu passei de esquizofrenia, né, foram bem complicados e assim, foi difícil um diagnóstico, né? E eu lembro que eu tinha alucinações, tinha vários sintomas ruins de... Primeiro que, assim, além da esquizofrenia, porque as doenças psicológicas, elas são meio amiguinhas umas das outras, né? Elas parece que elas se juntam, né? Além da esquizofrenia, eu tive depressão, eu tive ansiedade, hoje eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, enfim. Mas a esquizofrenia, que é tratada com os antipsicóticos, foi uma coisa que foi detectada através da minha psiquiatra, a doutora Sueli, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu fiquei dos 12 aos 18 anos sem tratamento médico, né? Por quê? Porque meus pais não sabiam como me tratar, né? Não sabiam, eu também não queria me tratar, eu não fazia ideia do que era um psiquiatra, não fazia ideia do que era uma psicóloga, e eu não tive tratamento. E o que aconteceu? Eu fiquei 6 anos praticamente dentro de uma casa e eu praticamente tive uma vida praticamente vegetativa, assim. Foram 6 anos, né, dos 12 aos 18, foram anos bem difíceis, né, e até que eu cheguei num ponto que eu tava... eu pesava 48 quilos, né? E tava quase definhando. E eu lembro que eu tava na minha cama. Eu falei, mãe, não dá mais não. Chega, acabou. Aí minha mãe, né? Ainda viva, meu pai estava vivo ainda, e eles me levaram, quer dizer, meu pai, eu não conseguia nem levantar da cama, já não comia, chegou a um ponto bem crítico mesmo, né, e conheci uma psiquiatra. Na verdade eu comecei a me tratar com homeopatia, né, esquizofrenia com homeopatia. Era uma falta de informação que ainda existe, né? É importante salientar que ainda existe essa falta de informação, porque ninguém fala de esquizofrenia, né? Pouco se fala de esquizofrenia hoje em dia, né? Então, assim, eu vim para realmente quebrar um pouco esse silêncio que tem. Eu lembro que não é só a esquizofrenia, eu acho que as doenças mentais tá um silêncio, quer dizer, agora nem tanto, mas eu lembro que eu dei uma palestra sobre depressão, eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? Ninguém levantou o dedo, porque eu acho que as pessoas guardam ainda muito dentro delas essas coisas, depressão, quiçá esquizofrenia, né? E aí eu comecei a me tratar com antipsicóticos e um cone de remédios, e foi aí que eu comecei a viver, né? Tomei olanzapina, tomei antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos. E isso faz 20 anos, mais ou menos. E eu tomo hoje os mesmos remédios há 20 anos. E hoje
há 2 anos eu dou palestras, né? Não só falando sobre esquizofrenia, mas porque eu quis ligar a esquizofrenia a esse tema tão atual que é a pós-modernidade, né? Eu queria deixar claro, antes de falar dessa junção de pós-modernidade com esquizofrenia, que é um assunto que eu gosto muito de falar, dizer que eu conheço mães, né, que tem um pé atrás com relação a você falar, vivemos numa esquizofrenia, né? Estamos numa loucura, vivemos numa época louca de doenças mentais e tal. Aí eu tenho um certo uma cautela, né, de citar que vivemos numa esquizofrenia, né? Até porque, como eu disse no começo, esquizofrenia é uma doença séria, né, que tem que ser tratada o quanto antes, né, para não aumentar os quadros, para não se ampliar como ampliou a mim, porque eu só tinha uma esquizofrenia, eu já tenho TAG, eu tenho depressão, enfim, foi uma coisa que foi juntando e eu surtei e tive que tomar medicações e assim, foi bem complicado lembro que de várias passagens da minha vida que tinha crises, né, porque o esquizofrênico tem crises, né? Eu era um cara muito agressivo, né? Então assim, a agressividade, né, eu morava com a minha mãe, eu moro ainda com a minha mãe, com a minha irmã, e a primeira coisa, né, que eu falo para as pessoas das minhas palestras, né, porque assim, o esquizofrênico pode ser uma pessoa agressiva, pode, mas tem uma coisa que eu até vou interligar um pouco com o que a gente está vivendo. Hoje em dia virou uma banalização do problema mental. O cara matou, tem um problema mental. O cara estuprou, tem um problema mental. Né? E eu lembro das minhas crises, né? Eu nunca matei ninguém, né? Nunca estuprei ninguém. Eu confesso, preferi quebrar uma televisão, que hoje, talvez juntando dinheiro, hoje eu posso comprar uma televisão, do que, por exemplo, machucar a minha mãe, né, ou a minha irmã. Então, assim, existe um tabu, né, muito grande com relação a isso, né, dos esquizofrênicos serem agressivos ao ponto de chegar na maldade ou no caráter, porque eu acho que tem uma coisa que separa, né? Então não vamos generalizar o esquizofrênico como uma pessoa agressiva, né? Porque eu sou esquizofrênico e eu não mato nem barata, né? Eu sou uma pessoa totalmente do bem, e a maioria das pessoas que eu conheço, né, elas são pessoas incríveis que estão lutando para se melhorar a cada dia. Eu fui no programa da Fátima Bernardes falar sobre esquizofrenia e teve uma coisa que me tocou muito, né? Foi o motivo de eu
estar aqui falando com vocês. Eu nunca tive a intenção de dar palestras, né? E quando eu saí do programa da Fátima Bernardes, falei sobre esquizofrenia e tal. Aí chegou um homem, né? Eu saí, todo mundo veio até mim e tal, tinha tirando foto comigo. Sou artista, deixa eu falar. Chegou um homem pra mim, e eu lá naquele furor, porque eu saio da Fátima Bernardes, aquele do, né? É você que é o esquizofrênico? Eu falei assim. Sou. Prazer, sou engenheiro. Ah, profissão. Ah, legal. Futuro. Nós não somos uma doença. Né? Nós somos muito mais que isso. Né? E esse rótulo incomoda, né? Incomoda, porque a gente tem que ser alguma coisa, né? A gente precisa mostrar para a sociedade, né? Que a gente é formado. Não tiro mérito de ninguém que é formado, não tiro mérito, inclusive quero me formar. Mas é chato, porque a sociedade, né, tá te cobrando muito, né? Isso aí já é um pouco de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Por que a pós-modernidade está ligada à esquizofrenia? Porque a pós-modernidade é uma loucura. O que é a pós-modernidade? Eu estar falando aqui, todo mundo pegar o celular e ficar no seu mundinho. E eu tô aqui falando. Ou então, né, você pegar o seu celular e falar com trilhões de pessoas sentado na sua cadeira. Ou então, que eu acho uma coisa muito atual, na pós-modernidade, né? Principalmente nas redes sociais, você pode ser quem você quiser. Você pode ser quem você quiser. Né? Você pode ser inteligente, você pode ser dono das opiniões. Você pode ser inteligente, você pode ser bonito também. Porque um dia eu fui comprar um celular. Peguei o celular assim na loja. Olhei o celular. Falei assim: esse não sou eu. Peguei a câmera do celular. Esse não sou eu. Moço, vem cá. Esse cara não sou eu. Ah, mas tem um filtro, não sei o que lá, não sei o que lá. Moço, eu sou feio. Esse celular tá com defeito. Resumindo, você não pode nem ser feio na pós-modernidade. Nem ser feio você pode ser. Meu Deus! Porque é tanto filtro, tanta... É tanto fake, é tudo fake, é tudo falso. Cara! Eu falei, moço, não quero não. Tchau. Tchau. Mas, você pode ser quem você quiser, você pode ser um monte de coisa, né? Eu botei a minha cara, né?
Eu acho que isso serviu para... Primeiro, eu tive que mostrar para as pessoas que eu penso, né? Que as pessoas, a visão que as pessoas têm do esquizofrênico é o cara que está lá, que não produz, que não escreve, que não... Eu sou escritor, né? E a visão que as pessoas têm, que a sociedade tem do esquizofrênico é muito ruim, né? E o que eu passei com a minha esquizofrenia? Como eu disse, eu era muito agressivo, né? E eu lembro de quebrar a casa e tal. E, como eu sempre falo, né? Minha mãe, minha irmã, pessoas fracas, e eu já estava meio fortinho. Minha irmã sempre chamava o SAMU, né? Aí eu lembro de eu estar lá meio todo cansado, depois de um surto, ver os bombeiros assim. Os bombeiros me levavam para tomar injeção de Haldol, um medicamento que ainda é usado, né? Ainda é usado o Haldol, ainda é usado. E eu saí de lá totalmente grogue e totalmente sem lembrar do que aconteceu, né? E isso era muito complicado para mim, né? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já chegou a ficar internado ou hospitalizado? Graças à minha mãe e à minha irmã, não. Porque a família, né, gente? A família é essencial. Eu acho que a família, ela entra, né? Assim como o paciente precisa se conhecer e precisa se conscientizar, né, de que ele tem uma patologia mental, que também não é um bicho de 7 cabeças, né? A família muda a estrutura, né? Muda tudo, porque medicação, os remédios são caros, o remédio para esquizofrenia é muito caro, né? E a gente sabe que a saúde no Rio de Janeiro não está muito legal, para não dizer péssima, né? Então, o sistema de saúde... Só ainda os serviços públicos da haloperidol e da Sim, haloperidol, risperidona, e hoje temos 2 referências de psiquiatria, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro temos o Dr. Leonardo Palmeira, e em São Paulo temos o Rodrigo Bressa, que são 2 caras fantásticos, eles são referência, né, no tratamento da esquizofrenia. Esse é o público? O Dr. Leonardo, ele dá consulta no público, né? Eu me trato na Santa Casa, né? Doutora Fátima Vasconcelos, que eu conheci através do programa da Fátima Bernardes. Ela estava lá e a gente conversou e tal. Ela falou que eu era um revolucionário. Eu não revolucionei nada. Eu acho, né, que o processo, né, que eu passei, né, inclusive dezenas de pessoas vêm até hoje me procurar, né,
eu de alguma forma virei alguma referência, por ter sido midiático e tal. Queria até citar grupos que são muito importantes, de mães que têm seus filhos com esquizofrenia, né? Tem um grupo que é comandado pela Sara, que tem mães de pessoas com esquizofrenia. E uma coisa que também me incomoda muito, que a maioria são mulheres, eu não vejo a figura do paterna. Isso me incomoda muito. Assim, meu pai, ele faleceu, ele teve infarto. E ele não vivenciou muito as minhas crises, né? Mas isso é uma coisa que me incomoda um pouco, de não ter, dos homens, assim, não. Mas também não vou entrar nesse demérito, né? Porque eu acho que cada um tem a sua função na família, né? Para dar a estrutura, né? Então, assim, e falar um pouco também do que eu acho, né, dessa ligação de esquizofrenia e pós-modernidade. Na verdade, a pós-modernidade, para quem não sabe, ela está sendo falada muito nos dias atuais, né? Ela foi muito mais conhecida pelo sociólogo Zygmunt Bauman, que fala muito sobre, está sempre lançando livros e livros sobre a tal liquefação da sociedade, né? Modernidade líquida, amor líquido. E o que isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia você não gosta de uma pessoa, né? Você deleta ela. Ah, não gosto. Deleta. Acabou, tchau. Hoje em dia não existe, cara, né? Hoje em dia é muito raro você ter esse lance do olho no olho, né? E essa loucura que a gente vive de ter que fazer um monte de coisa, de ter que ansiedade, depressão, eu costumo falar que hoje são tantos sistemas, são tantas modelos, né, de comunicação, que aí já faço uma coisa meio, por isso que as pessoas falam que é uma coisa esquizofrênica, né, uma coisa louca, né? Porque hoje em dia você tá com o seu celular, né? Aí, hoje vou divulgar um evento, né? Beleza, divulgar um evento. Como é que eu vou divulgar esse evento? Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, telefone, que ninguém usa mais, né? É muita coisa, gente, né? E acaba que se deixa a gente meio atordoado, né? Aí talvez, por isso que faço essa analogia com a esquizofrenia, de deixar a gente meio alucinado. É engraçado que as pessoas, Daniel, você ouve vozes? Eu ouço, inclusive estou ouvindo a sua. Né? Fala mais baixo. As
pessoas, né? Tá difícil, tá, assim, tá difícil a convivência com as pessoas, né? Ah, mas ela é psicóloga. Psicóloga, a psicóloga não tem nada, é psicóloga, pô. Não. A psicóloga, Tem uma filha assim. a psicóloga não está isenta de ter uma patologia mental, psicóloga, psiquiatra, né? Então, ninguém está isento de ter uma patologia mental. Pois é. Inclusive, eu conheço uma psicóloga que ela tem transtorno bipolar. Ela tem transtorno bipolar e sabe de que pacientes ela melhor trata? Bipolar. 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 Aí eu fico pensando, às vezes eu fico pensando e fico, caraca, pra onde que essa humanidade vai, né? A gente comprou o iPhone 7, já saiu o 8. Os livros, tudo digitais, as pessoas, música, rádio já acabou, né? É um medo contemporâneo, né? Da gente ter ansiedade. Isso gera ansiedade, isso gera patologia, né? Levaria esquizofrenia também? Diria que sim. Diria que sim. Mas esquizofrênico fora desse mundo todo, assim, talvez. Sim, porque A modernidade. Sim, vou explicar. Porque os surtos, né? Na verdade, a esquizofrenia, né, ela tem, na verdade, a maioria das patologias tem umas faixas etárias e tal. Eu, por exemplo, a minha esquizofrenia é rara, entre aspas, porque eu tive com 12 anos, né? Mas eu conheço esquizofrênicos com 12, sei lá, com várias faixas etárias. Eu acho que isso tá meio isso não tem nada regrado, sabe? Quando eu tive meus primeiros surtos psicóticos, eu comecei a ouvir vozes, tá? E quando eu ia atravessar a rua, eu ouvi uma voz, Daniel, se mata. E era muito latente em mim. E eu lembro que eu tocava violão, né? E chegou uma parte da minha vida que eu não larguei mais o violão. Eu tomava banho com o violão, eu fazia tudo com o violão, né? Então, pegava o violão e eu não tocava o violão, né? E o que acontecia? Eu ouvi uma voz dizendo que se eu largasse o violão, a minha cabeça ia cair no chão, né? E isso foi me acompanhando durante 6 anos, né? Foi dos 12 até os 18. Quando eu tomei as medicações, que o antipsicótico, o antidepressivo, o ansiolítico, isso foi melhorando. Mas eu confesso que eu ainda sinto esse sintoma. Só que hoje, um pouco mais, com bem menos vigor, né? Bem menos, né? Mas, tanto que tem épocas que me incomoda mais, aí eu tenho que ficar trocando de antipsicótico, trocando
aumentando, diminuindo. Então, assim, dizer que eu sou uma pessoa normal no sentido de patologicamente, assim, claro, eu tenho uma vida, por exemplo, um outro sintoma muito interessante do esquizofrênico da questão da sociabilidade, Isso né? eu queria saber, porque eu acho que a voz de voz, Sim, qualquer exatamente. patologia pode Sim. levar a voz. Eu não tenho amigos. Eu não consigo criar vínculos, né? Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez na faculdade, né? Eu falava com todo mundo, mas eu não criava vínculo com ninguém. Eu não consigo, né? Tanto que eu já tive, acho que umas 10 namoradas que só duraram 3 meses, né? Eu não consigo criar vínculo com as pessoas, né? Isso, eu preciso ser livre, né? Na minha família, na verdade, a esquizofrenia, pelo que eu saiba, é hereditária, né? Então, assim, a minha tia era esquizofrênica. Minha tia tomava choque, porque ela era da época, né, do curso de terapia, mas hoje, como a gente estava falando antes, existe a época do curso de terapia, só que tem anestesia geral e tal, e às vezes ainda tem um certo... Os médicos ainda, eles eles se controlam um pouco. O caso tem que ser muito sério para eles tomarem esse tipo de atitude, né? Enfim. Mas, com relação a mim, o Daniel hoje, né? Como eu estava falando, né? O que é a esquizofrenia para o Daniel hoje, né? Eu ainda tenho alguns, assim, continuo tomando os meus remédios. Eu acho que a principal coisa que o esquizofrênico não tem, que é deixar de tomar os seus remédios. Luiz e as mães ficam desesperadas, né? Porque o esquizofrênico, porque assim, a maioria dos antipsicóticos tem efeitos colaterais, né? Então, o que eu falo para as mães, até mesmo para os psicólogos, eu já dei palestras para psicólogos, porque eu tive uma fase que eu era muito gordo, né? Quando você está com baixa autoestima, né? Você se sente mal. Então, assim, é interessante o esquizofrênico, que eu faço terapia, para o psicólogo ter consciência de mostrar, né, para o esquizofrênico que ele tem que fazer exames, né? Isso é interessante, fazer exames. Eu faço exames, inclusive, graças a Deus estou bem. Apesar de ser viciado, eu sou viciado em chocolate, eu como muito doce. Os remédios fazem com que você coma muito doce. Eu tenho muita sede, né? Mas na verdade eu descobri que eu tenho muita sede porque eu sou viciado em água, né? Eu acabei me viciando, né? Aí você, pô, já pensou se eu chegar aqui pra mim e falar, pô, Pia, me arranja uma cerveja aí? Não, ia ser estranho. Mas eu me acostumei a beber água, né? Então foram costumes que eu fui adquirindo, né? Que hoje, assim, o que me prejudica? O contato social me prejudica. Eu prefiro estar falando com vocês do que ter uma relação íntima, né, com alguém. Eu acho que... Sim, exatamente. Eu não sei. Eu comecei a ter contato com várias pessoas assim e deu certo. Mas confesso que não tenho amigos, meus amigos me chamam. Tem uma amiga querida aqui que veio te ver. Sim, minha amiga, assim, vários amigos que me procuram. Mas assim, eu estou fazendo terapia, a minha terapia talvez você não se sinta... Está funcionando, né? Confesso que está funcionando, porque a terapia é essencial
E continuo me tratando na Santa Casa de Misericórdia, que apesar de ser um serviço que não é público, mas que você tem que pagar uma taxa pequena, mas eu confesso que eu continuo... estão surgindo novos medicamentos, né? É sempre bom frisar, né? Surgiu um medicamento chamado Invega, né? Que você toma na veia, né? Que tá... Eu acho que a medicina tende a falar. Desculpa, você conhece Vitor por Deus? Conheço. Esse cara é legal, né? O Vitor por Deus Do é Hospital da o Loucura, Hospital da Loucura. que acabou, Nisa né? Silveira. Já Vamos vi citar Oi? Nos Museus Inconscientes que você É, fala. a galera de lá. Fantástico. Conta Foi aí, lá acho que que eu fiquei terminou. doido de figura pública. Psicoterapia, não é? Isso foi depois. Isso ajudou bastante. Hoje ajuda muito, e antes também, por essa questão de medicamento, de engordar, de me sentir, o que eu estou fazendo aqui, porque pô, eu fiquei 4 anos fora fora do ar praticamente. É que com tudo isso na sua cabeça, aí quando você começou a falar com alguém, esvaziou um pouco, né, Renato? Sim, foi um processo muito delicado, eu passei por vários processos na minha vida, né? Porque assim, 6 anos não é 6 dias, então assim, eu lembro que eu fui pra praia, mas eu me sentia totalmente fora de órbita, porque foram muitos anos, né, de estado de deplorável, né? Uma semana só em Mas casa, o que a Bia falou, com relação ao meu diagnóstico, eu fui diagnosticado, né, pela doutora Sueli. Ela falou: Daniel, você tem uma leve esquizofrenia, né, e você tem depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Mas na verdade, né, eu vou falar o que eu acho disso, né? O que isso importa para mim? Isso, claro, é importante para o médico saber que você tem uma ansiedade, que você é neurótico, você é psicótico. Mas eu sou Daniel Veloso. Né? Eu não vou dizer por aí que eu sou esquizofrênico, né? Que eu vou ser rotulado, né? E aí, gente, né? O cara é engenheiro. É importante para o médico, para o psicólogo, para o terapeuta, assim como eu tenho, né? Assim como eu tenho meus problemas, o diagnóstico e tal. Mas eu acho que para mim, Daniel Veloso, né? Eu acho que o mais importante é cada vez mais me conhecer, entender as pessoas, porque eu me tornei mais sensível, né? Porque a gente se torna mais sensível, a gente se torna mais paciente, né? Porque a gente passa a entender melhor o outro, né? Porque eu tomava banho com violão, cara, né? Se uma pessoa disser, sei lá, que eu vou entender. E eu sei que tem coisas muito piores, né? Mas eu digo que eu não sou exemplo de nada, né? Eu não sou exemplo, então eu sempre digo para as pessoas que eu não sou exemplo, eu sou talvez esperança, né? Porque eu estou longe de ser exemplo de alguma coisa, porque eu erro, todo mundo erra, né? E eu digo para as pessoas que é possível sair de um estado que eu saí, né? E hoje está numa sociedade ruim, pós-moderna, chata,
onde você tem que ser um monte de coisas, né? E Desculpa, eu não acho chata nem moderna. Eu gosto da sociedade. Enfim, até respeito sua opinião, mas eu não penso assim, não. mas eu não sei se Bia, Eu gosto, eu adoro essa modernidade toda, essas coisas de zap, essas Facebook. coisas aqui. Eu adoro isso tudo. Engraçado, Pelo amor de Viva Deus. as diferenças, né? Viva as diferenças. Não foi diferença. diferença. Eu também gosto. Eu não sei lidar com nada, só com e-mail. Daniel, você Eu acho isso fazer fantástico. Você pode sair daqui que você pode te fazer umas perguntas, porque me encanta. Por exemplo, você tá falando. mas assim, acima de tudo, a gente, como a Bia falou uma coisa interessante que ela gosta de ver na sociedade, e assim, eu acho que a gente tem que, a gente pode muito bem não gostar da sociedade, mas se a gente não gosta, a gente não deve ficar parado esperando os outros fazerem por nós, né? Eu acho que se a gente se tem algo de errado na sociedade, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. E assim, com relação à esquizofrenia ou com relação às doenças mentais, né? Eu resolvi botar a minha cara assim, porque hoje vem mães falar comigo, pô. E tem uma coisa muito interessante que eu esqueci de citar, que as mães vêm falar comigo e falam, Daniel, eu quero que meu filho seja igual a você. E eu falo assim, qual é o nome do seu filho? Aí ela, Gabriel. Aí eu falo, o seu filho não vai ser que nem eu não, o seu filho vai ser o Gabriel. O seu filho vai ter a sua personalidade, o seu filho tem a sua personalidade, o seu filho vai ser o Gabriel, o seu filho não vai ser o Daniel. Não adianta só a gente, eu criticar a sociedade se eu não faço nada para melhorar ela, né? Então, eu acho que eu tento, desmistificando um pouco de que o esquizofrênico pensa, né? De que o esquizofrênico escreve, de que o esquizofrênico, apesar de tomar antipsicótico, de que apesar de sofrer preconceito, de ser dito como, sei lá, assassino, psicopata ou coisas piores, né? Ele também pode ter as suas qualidades e pode sim viver numa sociedade, né? Então, eu queria deixar para vocês, né, em torno disso, que os processos que eu passei foram processos dolorosos, né, mas que além da minha sensibilidade ter aflorado bastante, eu acho que a gente começa a dar mais valor quando a gente está com a nossa família. Eu gostaria de dizer o seguinte, o Daniel nos trouxe dois elementos muito importantes nessa palestra. Primeiro, foi a desmistificação da doença, da esquizofrenia, né? Muito bem dita por ele, apresentada, né? Ele está dando a cara dele, mostrando, e você é um revolucionário sim por fazer isso. E o segundo elemento muito importante que eu vejo é esse desafio que é você ter um estigma de um esquizofrênico numa sociedade esquizofrenizante como a nossa. E o terceiro é o carinho dele, né? Tem um série outro legal. E o carinho dele, então eu só queria agradecer, dizer que você tenha muita sorte, muito sucesso, prosperidade e saúde. Saúde ele já tem aqui, ó. Mas Agradecimento, tá? E que você continue aí desbravando como revolucionário esse campo e trazendo sempre esperança para essas mães.